Olá, António. Há quem diga que a arquitetura é a expressão máxima da forma como o ser humano percepciona o mundo. O que nos dizem as arquiteturas destes recintos sobre as formas de ver o mundo destas comunidades pré-históricas? Pois, Sara, de facto, a arquitetura é um verdadeiro espelho da nossa maneira de pensar, ver, conceber o mundo em que vivemos. Muitas vezes pensamos que é apenas uma questão funcional, está muito longe de ser isso. Ela incorpora todas as nossas cosmologias, visões do mundo e, como tal, é um documento que nos permite abordar as formas de ver o mundo destas comunidades mais distantes e que, de facto, nos permitem, enfim, ter uma espécie de janela para onde olhar para o interior da cabeça, da mente destas pessoas. Uma das coisas mais difíceis de trabalhar em arqueologia, nomeadamente em arqueologia pré-histórica, é o intangível. É aquilo que não se materializa assim de forma imediata, são as ideias, por exemplo, embora haja sempre uma materialização dessas ideias, e a arquitetura é de facto uma materialização dessas ideias. E, portanto, olhando para estas arquiteturas, nós temos aspectos que nos permitem perceber que elas são desenhadas, são pensadas, são planeadas de forma a incorporarem fundamentos dessas visões do mundo. Por exemplo, as orientações das entradas de muitos recintos aos solstícios, aos equinócios. Claramente um padrão intencional. É um padrão que os recintos partilham com os monumentos megalíticos, com muitos monumentos megalíticos, é a orientação a este, as orientações das entradas a momentos celesticiais importantes e, portanto, logo aí vemos que esta arquitetura está relacionada com uma cosmologia onde, nomeadamente, o ciclo solar tem uma importância estruturante na visão do mundo. Costumamos dizer que no Neolítico há uma espécie de metáfora aqui entre o ciclo solar e o ciclo da vida. Portanto, o Sol nasce a este, é o lado da vida, o oeste é o lado da noite, da morte, a luz, vida, a escuridão, morte, e é um ciclo de renovação, que é um ciclo que está muito ligado às comunidades agrícolas, às primeiras comunidades agrícolas. E claramente, portanto, aqui nós podemos reunir numa mesma coerência a economia agrícola do Neolítico, a visão do mundo do Neolítico, a arquitetura do Neolítico e depois muitos elementos da cultura material. Ou seja, toda esta mesma visão do mundo acaba por se expressar, seja na componente prática económica de produção, seja na arquitetura, seja na componente material e em muitas outras coisas da vida. Mais uma vez, nada disto estava dividido no Neolítico, separado, e está tudo reunido. E, portanto, a arquitetura é um desses elementos, como foi sempre ao longo do tempo. Nós podemos nos perguntar porque é que as igrejas têm uma planta em cruz. É óbvio que a planta em cruz não é funcional, não está lá para ser funcional. Ela está lá porque representa um símbolo, porque representa uma ideologia, uma religião, uma visão do mundo, que está incorporada no desenho daquele edifício. É o mesmo na pré-história. E não é só isso que está lá representada a organização social daquelas comunidades, porque essa organização social se expressa também na maneira como as pessoas circulam dentro das coisas. Sabemos isso, por exemplo, ao longo da história, que todas as casas, e mesmo as casas destas comunidades, entre aspas, mais arcaicas, que de arcaico não têm nada, mas sabemos que essas casas também elas têm muitas vezes elementos que expressam elementos do cosmos, cosmológicos, que a maneira como se circula nessas casas representam a maneira como a sociedade própria se organiza. A arquitetura expressa isso. E ao expressar isso, é um meio que os arqueólogos têm ao seu dispor para tentar explorar esse âmbito mais difícil que é o intangível. E os desenhos destes recintos? São os desenhos sinuosos, alguns quase parecem flores. Já vimos alguns e vamos ver mais em Serpa. Como é que podemos interpretar estes padrões que, segundo parece, são muito próximos desta zona sudeste da Península Ibérica? Sim, em termos, se olharmos à escala europeia e até à escala peninsular, é aqui, nesta zona do sudoeste e sobretudo na bacia do Mediterrâneo, que estes desenhos sinuosos, de fossos sinuosos muito padronizados, que mais parecem desenhos de flores, se concentram. E essa padronização diz-nos precisamente que são coisas que têm que ter um significado. Um significado funcional não é óbvio. Esses semicírculos que se associam uns aos outros de forma continuada
com basicamente as mesmas medidas de recinto para recinto, às mesmas distâncias, os fossos uns dos outros de recinto para recinto, revelam que há aqui uma espécie de quase de prescrição que é seguida na construção destes recintos, como se houvesse uma espécie de template que é seguido, que tem determinados normativos e cujos esses normativos dificilmente se explicam de uma forma funcional ou simplesmente funcional, e que têm levado a que a investigação explore outras vias interpretativas. Por exemplo, para 2 dos recintos que fazem parte destes circuitos, o Santa Vitória no Circuito Norte e o Outeiro Alto 2 no Circuito Sul, verificamos que os lóbulos, estes pequenos semicírculos, têm exatamente os mesmos tamanhos e que esse tamanho se relaciona com o ângulo entre os 2 solstícios. Parece que a ponta do semicírculo está alinhada ao solstício de verão e a outra ponta do semicírculo está alinhada ao solstício de inverno. E este ângulo é o ângulo que é percorrido pelo semicírculo. Isto é verificado em 2, e depois estas medidas, com diferenças de 1 metro ou pouco mais de 1 metro, verificam-se para muitos outros recintos. Portanto, lançou-se aqui a hipótese de, inclusivamente, a métrica que está por trás destes recintos e que é muito padronizada, possa ter ela própria fundamentos, basear-se em observações que têm a ver, lá está, com os princípios cosmológicos destas sociedades. Obviamente que a solidez desta proposta interpretativa depende muito de um aumento do número de casos, portanto termos uma estatística mais sólida, sim. mas os números de que já temos já são bastante sugestivos e, sobretudo, dão alguma confiança para considerarmos esta hipótese interpretativa como uma hipótese viável e merecedora de continuar a investigação no sentido de a testar mais vezes. Mas, seja como for, claramente estes recintos, que têm também eles com muita frequência as entradas orientadas aos solstícios, ou então aos solstícios ou a norte, que é um caso interessante. Estamos a começar a identificar em diferentes elementos orientações a norte, que era uma coisa que não era expectável e não estava muito documentada, e, portanto, há claramente aqui uma relação desta arquitetura com princípios cosmológicos, com, enfim, o mundo celeste. Na pré-história, de facto, as pessoas olhavam muito para cima, não tanto como nós, que olhamos muito para baixo, para o chão. Nós somos muito terrenos. Estas sociedades elas circulavam com tanta facilidade no mundo terreno como no mundo celeste, e, portanto, e a importância do horizonte, que é o sítio onde se unem estes 2 mundos, para estas comunidades é seguramente importante, e tudo isto se reflete um pouco na arquitetura, nas orientações, nas dimensões, na métrica. Há portanto, aqui uma grande importância dada ao céu celeste, nestas arquiteturas. Isto é um fenómeno novo? Esta tão grande ligação com... Não, eu creio que quanto mais para trás nós vamos na história, nomeadamente na história do mundo ocidental, mais importante é o firmamento na organização da vida das pessoas e na sua, enfim, visão das coisas. É a ferramenta que sempre se teve para medir o tempo, para perceber os ciclos da vida, para perceber orientações e, portanto, para encontrar explicações para muitos dos fenómenos que não se sabem explicar. E, portanto, o céu é uma fonte de recursos tal como a Terra. A Terra dá recursos mais de natureza material. O firmamento proporciona recursos mais para o nível do intangível, mais para o nível da mente e do modo de funcionamento, de explicação do mundo e da organização do mundo. São 2 territórios, digamos assim, com recursos distintos, mas que são ambos muito explorados na pré-história. Sim, e esta relação é perceptível ao nível das arquiteturas? É perceptível noutras dimensões? Digo, em termos arqueológicos, digamos, voltando às materialidades? Sim, encontramos frequentemente representações do Sol, representações da Lua na cultura material, é muito evidente. Aparecem lúnulas gravadas nos menhirs, por exemplo, aparecem lúnulas nos perdigões, que são objetos que eram pendurados ao pescoço, aparecem representações de Sol na arte rupestre, nas cerâmicas, inclusivamente representações de coisas que são interpretadas como cometas, quer nas representações em cerâmica, quer em representações em arte rupestre, e, portanto, esse firmamento, esses recursos do firmamento estão presentes em outras dimensões da cultura material, não só na arquitetura.
Voltemos aqui ao território e à forma como estes recintos se distribuem. Alguns estão surpreendentemente próximos uns dos outros. Como é que podemos interpretar esta proximidade? Esse é, de facto, um outro dado novo que tem vindo a crescer com a crescente, passa a redundância, a identificação de recintos de fossos. Quer no Alentejo, quer no território vizinho aqui ao lado em Espanha, na Extremadura. E recentemente têm vindo a ser identificados em algumas destas regiões, no caso do Alentejo, na região de Serpa, na Extremadura, ali entre Badajoz e Almendralejo, onde de facto têm surgido recintos de fossos muito próximos uns dos outros. E no caso desta área espanhola, quando estou a falar de muito próximo, é 100 metros, 50 metros uns dos outros. Aqui na zona de Serpa, tipo meia dúzia de quilómetros uns dos outros. Isto veio, inclusivamente, até a sul de Beja, 2 grandes recintos, não estamos a falar de pequenos, estamos a falar de 2 grandes recintos do tamanho dos Perdigões ou até um bocadinho maiores, que estão a apenas 3,5 km um do outro. Isto veio criar problemas interpretativos, porque a arqueologia estava habituada a utilizar a diferença de tamanho entre os sítios para interpretá-los de uma forma de hierarquização. Os recintos maiores são os lugares centrais e depois vamos afastando, temos coisas mais pequenas que são periféricos, semi-periferias, periferias e por aí fora. Exatamente. E agora começamos a ter grandes recintos ao lado uns dos outros, começamos a ter recintos de tamanho médio ou pequeno ao lado uns dos outros. E são contemporâneos? Essa é a grande questão. Ou seja, com os dados que temos, eles têm que ser contemporâneos. Os grandes seguramente são contemporâneos, os mais pequenos podem não ser contemporâneos. Ou melhor, eles contemporâneos podem ser, o que não serão é simultâneos, que são coisas diferentes. Ou seja, podem ser construídos numa mesma época por umas mesmas pessoas, mas não funcionarem simultaneamente. E serem coisas mais provisórias, coisas de caráter, lá está, agregador, comunitário, que são construídos, são usados, são abandonados, as populações depois, porque a sua utilização é periódica, é sazonal, não são sítios onde esteja permanentemente, é um sítio de romaria, onde se vai em determinada época do ano, onde se constroem fossos, onde se fazem uma série de coisas, e até que depois o sítio é abandonado e quando se volta constrói-se ao lado. Por qualquer interdito que implica que o outro foi abandonado, foi encerrado, não se faz ali mais, agora faz-se aqui. O que é certo é que nós temos evidências de que eles podem ser, de facto, simultâneos, o que levanta uma série de problemas, não é? Ou podem ser sucessivos no tempo, mas dentro de uma certa contemporaneidade, que nos remete para utilizações periódicas, sazonais, com construções que, inclusivamente, nós vemos isto, por exemplo, nos Perdigões relativamente a casas. Casas que são construídas, são usadas, são demolidas, e depois logo sobre ela é construída outra, que é também usada e a seguir também é desmontada, e portanto temos este uso periódico de estruturas que são construídas e são abandonadas. Construídas e são abandonadas. Dá uma noção não da tal da sedentarização, da tal permanência, mas de uma permanência num território, mas que dentro desse território há mobilidade, há sazonalidade e há construção também ela periódica. Se são simultâneos, podemos estar aqui perante um outro fenómeno, que é um fenómeno também humano, muito humano e de todos os tempos, que é a gestão de identidades e competição social. Ou seja, a construção de elementos que são importantes para a comunidade, neste caso de um centro cerimonial, que é, por um lado, elemento de agregação identitária do grupo que o constrói e usa, por outro lado, é um elemento de confronto e de competição com outro grupo que em frente constrói e usa. Nós vemos isto ao longo da história em muitas sociedades com níveis de complexidade completamente diferentes. Estou-me a lembrar de 2 exemplos, por exemplo, um na Indonésia, onde uma população, o seu prestígio ou o prestígio dos seus elementos é mostrado pelo número de bovinos que tem e que mata em grandes festas, e depois esses bovinos, depois de mortos, os seus cornos são usados e postos nos postes em frente à casa de cada uma dessas pessoas numa avenida principal. Tem grandes postes com esses cornos todos empilhados. Ninguém vive nessas casas. Essas casas são apenas para prestígio, para mostrar o prestígio e o poder dessas pessoas. E funcionam como um elemento de competição entre as diferentes pessoas. Quem tem os postos mais altos com mais cornos tem mais prestígio que os outros. Ou, se quisermos mudar-nos para a Toscânia, em San Gimignano, por exemplo, uma pequena aldeia medieval em que a competição era feita com torres. Onde chegamos, vemos San Gimignano ao longe e só vemos cogumelos a crescerem daquela terra
que é uma terra relativamente baixa, mas que depois tem torres altíssimas, porque o prestígio era dado para aquele que tivesse a torre maior. Portanto, temos estes elementos de competição social que levam a que as pessoas façam investimentos que hoje consideraríamos, do ponto de vista da racionalidade económica, absurdos, mas que nestas épocas e para estas comunidades nada têm de absurdo. E, de facto, o que nós vemos é que muitos destes recintos de fossos são, de facto, um grande investimento do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista do trabalho humano, que não são reprodutivos do ponto de vista económico, são basicamente um investimento numa componente monumental e simbólica que é fundamental para estas comunidades do ponto de vista da sua organização social e da sua identidade, e que não se explicariam hoje facilmente de uma racionalidade económica. Seriam coisas completamente irracionais do nosso ponto de vista moderno, e, portanto, nós temos que fazer um esforço de descentração, de sairmos um bocadinho do nosso tempo para entendermos estas arquiteturas, estes investimentos e esta perfusão de construções umas ao lado das outras. E seria expectável que nessa interpretação de alguma competição de grupos diferentes, que estes sítios apresentassem diferenças, mesmo que subtis? Sim, diferenças que são seguramente difíceis de identificar nesta fase, digamos assim, da investigação arqueológica portuguesa dos recintos de fossos, onde temos muitos por escavar, nomeadamente estes fossos sinuosos. Há um que está muito investigado, que foi o primeiro a ser identificado em Portugal, Santa Vitória, mas depois os outros ou estão muito pontualmente escavados ou não estão escavados. E, portanto, nós temos a sua arquitetura, a sua planimetria que nos é dada pela geofísica para os podermos abordar, mas faltam-nos coisas. Faltam-nos coisas, nomeadamente para responder à pergunta que acabaste de fazer. Acabamos de ouvir mais um episódio da série Paisagem Ancestral, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana, um podcast desenvolvido pela Era Arqueologia com o apoio da Escola Superior de Comunicação Social e com financiamento da Fundação La Caixa e BPI para o programa Promove Futuro do Interior.